Vocês sabem quando a gente sente aquele aperto no peito que parece que o coração vai parar? Pois é, foi exatamente isso que senti quando encostei minha orelha na porta da sala da minha neta e ouvi meu próprio filho dizendo para a esposa dele: precisamos afastar a menina do meu pai. Ele tá colocando ideias erradas na cabeça dela. Eu tinha acabado de dirigir 4 horas para chegar ali. 4 horas debaixo de um sol escaldante porque queria fazer uma surpresa para minha netinha, a Isabela. Ela tinha acabado de fazer 7 anos e eu não consegui ir na festa dela porque estava me recuperando de uma cirurgia no joelho. Então pensei, vou aparecer lá sem avisar, vou levar aquele urso de pelúcia gigante que ela queria e vamos passar o dia juntos. Mas quando cheguei na porta da casa dela, percebi que estava entreaberta. Não bati, não toquei a campainha. Algo dentro de mim disse para esperar, para observar. E foi aí que escutei. Marcelo, você tá exagerando, disse minha nora, a Patrícia. Seu pai adora a Isabela. É justamente isso o problema, meu filho respondeu com uma voz que eu nunca tinha ouvido antes. Fria. Calculista. Ele adora demais. E sabe o que ele fez semana passada? Levou ela para conhecer aquele orfanato onde ele faz trabalho voluntário. Trabalho voluntário. Patrícia. Como se a gente não tivesse dinheiro suficiente. Senti minhas pernas fraquejarem. Eu lembro perfeitamente daquele dia. Isabela tinha me ligado chorando porque as amiguinhas da escola dela tinham zoado ela por causa do tênis velho que ela estava usando. Não que o tênis fosse realmente velho, mas sabe como são as crianças ricas, né? Sempre comparando tudo. Então eu pensei em mostrar para ela que existia um mundo muito além daquelas paredes de vidro e mármore onde ela morava. Levei ela para conhecer as crianças do projeto social que eu ajudo há 15 anos. Crianças que não tinham tênis nenhum. Crianças que não tinham nem o que comer direito. E sabe o que aconteceu? Minha neta voltou para casa transformada. Ela pediu para a mãe dela doar metade dos brinquedos que tinha no quarto. Disse que queria usar o dinheiro da mesada dela para comprar comida para os meninos que conheceu. Ficou uma semana inteira falando sobre como era injusto ela ter 3 closets cheios de roupa enquanto outras crianças usavam a mesma blusa furada todo dia. Eu achei lindo. Achei que estava ensinando minha neta a ter empatia, a entender o privilégio que ela tinha, a ser uma pessoa melhor. Mas, pelo visto, meu filho não pensava assim. Ela chegou em casa querendo doar as coisas dela, Marcelo. As coisas que eu comprei com o meu dinheiro, Patrícia disse, e pela primeira vez eu percebi que ela estava do lado dele nessa história. Exatamente, meu filho continuou. E ontem ela me perguntou por que a gente tem 3 carros se só usa um de cada vez. 3 carros, Patrícia. Eu trabalhei que nem um condenado para poder dar essa vida para ela. E agora meu pai vem com esse discurso de humildade e simplicidade. Eu precisei segurar na parede para não cair. Meu filho, o menino que eu criei sozinho depois que minha esposa morreu quando ele tinha 6 anos. O garoto que eu ensinei a dividir o lanche dele com os colegas da escola que não tinham nada. O adolescente que chorou comigo quando a gente assistiu um documentário sobre fome no mundo. Esse mesmo homem estava ali, planejando me afastar da minha própria neta porque eu estava colocando ideias erradas na cabeça dela. Mas o que você quer fazer? Patrícia perguntou, e pela voz dela dava para perceber que ela já sabia a resposta. Vamos começar a limitar as visitas dele. Nada muito abrupto, óbvio. Não quero que a Isabela perceba. Mas semana que vem, quando ele ligar para marcar de buscar ela, você vai dizer que ela tem aula de tênis. Na outra semana, diz que ela tem compromisso com o personal trainer. Vai criando desculpas. E se ele insistir? Aí a gente vai ter que ser mais direto. Vou conversar com ele, vou dizer que Isabela está numa fase delicada, que precisa focar nos estudos, nas atividades extracurriculares. Você sabe como é, preparar ela para o futuro. Não posso deixar meu pai ficar enchendo a cabeça dela com essas ideias de que dinheiro não é importante, de que a gente tem que ajudar os outros antes de cuidar da gente mesmo. Eu senti uma raiva subindo pela garganta. Uma raiva que eu nunca tinha sentido na vida. Não era só pelo fato dele querer me afastar da Isabela. Era por tudo aquilo representar.
Era pela constatação de que eu tinha falhado como pai. De que toda aquela educação que eu tentei dar, todos aqueles valores que eu tentei ensinar, tinham sido jogados no lixo no momento que ele começou a ganhar dinheiro. Porque Marcelo ganhou muito dinheiro, vamos ser sinceros. Ele trabalha com investimentos, essas coisas de mercado financeiro que eu nunca entendi direito. Começou do zero, eu admito isso. Mas nos últimos 5 anos, a coisa explodiu. Apartamento de cobertura, carro importado, viagens internacionais todo mês. E junto com o dinheiro, veio a arrogância. Veio o esquecimento de onde ele veio. Marcelo, eu entendo sua preocupação, Patrícia disse, e pela primeira vez ela parecia genuinamente preocupada. Mas seu pai, ele é o avô dela. Ele a ama. Você tem certeza que quer fazer isso? Patrícia, meu pai viveu a vida dele inteira na mediocridade. Ele trabalhou 30 anos como contador em uma empresa pequena, morou na mesma casa a vida toda, dirigiu o mesmo carro por 15 anos. Eu não quero isso para minha filha. Eu não criei ela para ser medíocre. Criei ela para ser extraordinária. E isso significa fazer escolhas difíceis, inclusive afastar pessoas que podem atrapalhar esse objetivo. Mediocridade. Essa palavra ecoou na minha cabeça como um tiro. Meu filho achava que eu tinha vivido uma vida medíocre. Ele, que eu criei sozinho depois que a mãe dele morreu. Ele, que nunca faltou nada porque eu trabalhava dobrado, fazia hora extra, economizava em tudo para poder pagar escola boa, material didático, as aulas de inglês que ele tanto queria. Eu lembro de ficar acordado até tarde da noite fazendo as contas, tentando entender como ia pagar todas as despesas do mês. Lembro de desistir de coisas para mim, de adiar sonhos, de vender coisas que eu gostava, tudo para garantir que meu filho tivesse oportunidades melhores que as minhas. E deu certo, tecnicamente falando. Ele foi para uma boa universidade, conseguiu um emprego excelente, prosperou financeiramente. Mas em algum lugar no meio do caminho, ele esqueceu que prosperidade financeira não é a única coisa que importa na vida. Esqueceu que existem coisas que o dinheiro não compra. Esqueceu de onde veio. Olha, eu vou pensar sobre isso, Patrícia finalmente disse, mas pela voz dela dava para perceber que ela já tinha decidido apoiar meu filho. Mas você precisa ter cuidado. Seu pai não é bobo. Se ele perceber o que você está fazendo. Ele não vai perceber, Marcelo interrompeu com uma convicção que me arrepiou. Meu pai é um homem simples, Patrícia. Ele não vai questionar. Ele nunca questionou nada na vida. É por isso que ele ficou para trás enquanto outros prosperaram. Ficou para trás. Essa foi a gota d'água. Eu podia aceitar ser chamado de medíocre. Podia aceitar que meu filho não valorizasse a vida que eu construí. Mas dizer que eu fiquei para trás? Que eu nunca questionei nada. Isso mostrava o quanto ele realmente não me conhecia. Abri a porta com tudo. Nem me importei com a surpresa que ia causar. Entrei na sala com o urso de pelúcia ainda nas mãos, e a cara dos dois quando me viram foi algo que eu nunca vou esquecer. Puro terror. Pura culpa. Pai! Marcelo se levantou do sofá tão rápido que quase derrubou o café que estava na mesinha. Eu não sabia que você vinha. Óbvio que você não sabia, eu disse, e minha voz saiu muito mais calma do que eu esperava. Porque se soubesse, não estaria aqui planejando como me afastar da minha neta, não é mesmo? Patrícia ficou pálida. Ela olhou pro marido, depois para mim, depois de novo pro marido. Marcelo tentou recuperar a compostura, mas eu vi a mão dele tremendo quando ele colocou a xícara de volta na mesa. Quanto tempo você tá aí? Ele perguntou, e pela voz dava para perceber que ele já sabia a resposta. Tempo suficiente, eu respondi, entrando na sala e colocando o urso em cima do sofá. Tempo suficiente para ouvir você chamar minha vida de medíocre. Tempo suficiente para ouvir você dizer que eu fiquei para trás. Tempo suficiente para descobrir que meu próprio filho acha que eu sou um problema que precisa ser afastado da neta dele. Pai, não é assim. Não é assim como, Marcelo. Eu cortei, e pela primeira vez na vida, eu vi meu filho recuar diante de mim. Não é assim que você está planejando inventar desculpas para impedir que eu veja a Isabela?
Não é assim que você acha que os valores que tentei ensinar para ela são ideias erradas? Me explica então como é, porque eu devo ter ouvido errado. Ele ficou em silêncio. Patrícia também. O único som na sala era o tic-tac do relógio de parede, aquele relógio antigo que tinha sido da minha mãe e que eu tinha dado para eles quando se mudaram para esse apartamento. Sabe, Marcelo, eu continuei, sentando na poltrona sem ser convidado. Você tem razão em uma coisa. Eu realmente vivi uma vida simples. Trabalhei no mesmo emprego por 30 anos, morei na mesma casa, dirigi o mesmo carro. Mas sabe por quê? Porque eu tinha prioridades diferentes das suas. Pai, eu não quis. Deixa eu terminar, eu disse, levantando a mão. Quando sua mãe morreu, eu tinha 28 anos. Você tinha 6. Eu podia ter feito muitas coisas diferentes. Podia ter te deixado com sua avó e ter ido atrás dos meus sonhos. Podia ter trabalhado menos e me preocupado menos com você. Podia ter arrumado outra mulher e ter começado uma nova família. Mas eu não fiz nada disso. Eu vi os olhos dele ficarem vermelhos, mas não parei. Eu escolhi você. Escolhi todos os dias acordar de madrugada, fazer seu café da manhã, te levar para a escola, trabalhar o dia inteiro, voltar correndo para casa para te ajudar com a lição, fazer jantar, lavar roupa, limpar a casa, e ainda assim ter energia para sentar no seu lado e assistir aqueles desenhos que você gostava. Escolhi desistir de promoções que me fariam viajar muito porque eu não queria ficar longe de você. Escolhi não comprar coisas para mim para poder comprar coisas para você. Patrícia limpou uma lágrima do rosto, mas Marcelo continuava parado, sem reação. E você sabe o que eu ganhei com isso? Eu perguntei, e minha voz falhou um pouco. Ganhei a alegria de te ver crescer. Ganhei suas risadas, suas conquistas, seus abraços. Ganhei a honra de ser chamado de pai por um homem que eu admiro, ou pelo menos admirava. Pai, por favor. Eu nunca te pedi nada, Marcelo. Nunca. Quando você começou a ganhar dinheiro, você quis me dar um apartamento novo. Eu recusei. Você quis me dar um carro novo. Eu recusei. Você quis pagar viagens para mim. Eu recusei. Sabe por quê? Porque eu não preciso dessas coisas. Eu não preciso de dinheiro para ser feliz. Eu preciso de família. Eu preciso de amor. Eu preciso da minha neta. Levantei da poltrona e caminhei até ficar frente a frente com meu filho. Mas você tá certo em uma coisa, eu disse, olhando direto nos olhos dele. Eu realmente tô colocando ideias na cabeça da Isabela. Tô ensinando ela que existem coisas mais importantes que dinheiro. Tô mostrando para ela que empatia, compaixão e generosidade são valores que valem mais que qualquer conta bancária. Tô fazendo com ela exatamente o que tentei fazer com você. E olha no que deu, Marcelo finalmente respondeu, e tinha amargura na voz dele. Olha onde eu cheguei apesar dos seus ensinamentos, pai. Não por causa deles. Aquilo doeu mais do que qualquer outra coisa que ele tinha dito. Porque não era só uma rejeição aos meus valores. Era uma afirmação de que ele tinha que se livrar deles para conseguir prosperar. Você tá enganado, eu disse calmamente. Você chegou onde chegou exatamente por causa dos meus ensinamentos. A dedicação, a disciplina, a ética de trabalho, a honestidade nos negócios. Tudo isso veio de mim. O que você fez foi adicionar ambição e ganância em cima disso. E olha, ambição não é ruim. Ganância também não é, até certo ponto. Mas quando esses valores começam a ser mais importantes que família, que amor, que humanidade, aí tem algo muito errado. Humanidade não paga as contas, Marcelo respondeu, e eu quase não acreditei no que estava ouvindo. Não, não paga, eu concordei. Mas ela faz você dormir bem à noite. Faz você olhar no espelho e gostar da pessoa que você vê. Faz você criar filhos que te respeitam, não que te temem. Faz você ser um exemplo que seus netos vão querer seguir, não evitar. Minha filha não precisa de exemplos de pobreza e mediocridade, ele disse, e dessa vez tinha raiva na voz. Ela precisa de exemplos de sucesso e prosperidade.
E você acha que essas duas coisas são mutuamente exclusivas? Eu perguntei, genuinamente curioso. Você acha que eu não fui bem-sucedido porque não fiquei rico? Que eu não prosperei porque não tenho uma conta bancária de 7 dígitos? Eu acho que você se conformou, Marcelo disse, cruzando os braços. Se acomodou. Aceitou uma vida comum quando podia ter lutado por algo extraordinário. Eu lutei por algo extraordinário, eu respondi, e senti lágrimas começando a se formar nos meus olhos. Lutei por você. E pensei que tinha vencido quando vi o homem que você se tornou. Mas me enganei. Porque o homem que você se tornou não é o homem que eu criei. É alguém que eu não reconheço. Virei as costas para ele, peguei o urso de pelúcia do sofá. Ia embora. Ia sair daquela casa e nunca mais voltar. Mas quando cheguei na porta, ouvi uma voz fininha vindo da escada. Vovô. Era Isabela. Ela estava ali, sentada no degrau, de pijama, com os olhos vermelhos de tanto chorar. E pela expressão no rosto dela, dava para ver que ela tinha ouvido tudo. Oi, minha princesa, eu disse, tentando sorrir apesar das lágrimas. Eu trouxe um presente para você. Ela desceu correndo as escadas e se jogou nos meus braços, chorando. Eu abracei ela com tanta força que achei que ia quebrá-la. Senti o corpinho pequeno dela tremendo contra o meu, e meu coração se partiu em 1000 pedaços. Não vá embora, vovô, ela sussurrou no meu ouvido. Por favor, não vá embora. Eu preciso ir, meu amor, eu disse, passando a mão no cabelo dela. Mas eu preciso de você, ela chorou mais alto. Você é a pessoa mais legal do mundo. Você me ensina coisas importantes. Você me faz ser uma pessoa melhor. Olhei por cima da cabeça dela e vi Marcelo e Patrícia parados na sala, observando. A expressão no rosto de Patrícia era de pura angústia. Mas Marcelo... Marcelo continuava com aquela cara dura, teimosa, orgulhosa. Isabela, vem aqui, Marcelo chamou, e tinha autoridade na voz dele. Agora. Não, ela gritou, me abraçando mais forte. Você tá errado, papai. O vovô não tá ensinando coisas erradas para mim. Ele tá me ensinando a ser boa. Isabela, eu sou seu pai e estou mandando você vir aqui, Marcelo disse, e agora tinha um tom ameaçador. Obedece seu pai, meu amor, eu disse baixinho para ela. Vai lá. Mas vovô. Vai, eu repeti, beijando a testa dela. Tudo vai ficar bem. Ela me soltou devagar, com os olhos ainda cheios de lágrimas, e caminhou até o pai. Marcelo colocou a mão no ombro dela, mas Isabela se afastou. Eu te ouvi, papai, ela disse com uma voz firme que não parecia de uma criança de 7 anos. Ouvi você falando mal do vovô. Ouvi você dizendo que ele é medíocre. Mas você é que tá errado. O vovô é a pessoa mais incrível que eu conheço. Ele me leva para ajudar crianças pobres. Ele me conta histórias da vovó que morreu. Ele me ensina a dividir, a ser gentil, a pensar nos outros. Isabela, você ainda é muito nova para entender. Marcelo começou. Eu não sou nova. Ela interrompeu e agora estava brava de verdade. Eu sei o que é certo e o que é errado. E você tá errado em querer afastar o vovô de mim. Você tá sendo mal. Não fale assim com seu pai, Patrícia finalmente interveio, mas dava para ver que o coração dela não estava naquilo. Por que não, mamãe? Ele pode falar mal do vovô, mas eu não posso falar mal dele. Isabela rebateu, e eu quase sorri apesar da situação. Chega, Marcelo disse com firmeza. Sobe pro seu quarto. Agora. Eu odeio você. Isabela gritou antes de sair correndo escada acima. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Marcelo ficou parado no meio da sala, claramente não sabendo o que fazer ou dizer. Patrícia sentou no sofá e enterrou o rosto nas mãos. Tá vendo o que você fez? Marcelo finalmente disse, olhando para mim. Você virou minha própria filha contra mim. Eu não virei ninguém contra ninguém, eu respondi calmamente. Você fez isso sozinho.
Suas palavras, suas ações, suas escolhas. Eu só fui eu mesmo, Marcelo. E aparentemente, isso é suficiente para que sua filha me ame e te questione. Saia da minha casa, ele disse entre dentes. Com prazer, eu respondi, virando para a porta. Mas antes de sair, me virei mais uma vez. Só mais uma coisa. Você disse que eu nunca questionei nada na vida. Mas tá errado. Eu questionei muitas coisas. Questionei se ia conseguir criar você sozinho. Questionei se ia conseguir dar para você tudo o que você merecia. Questionei se ia ser um bom pai. E a cada vez, eu decidi que sim. Que eu ia conseguir. Que eu ia ser suficiente. Fiz uma pausa, engolindo o nó na garganta. Mas hoje, pela primeira vez na vida, eu tô questionando se fiz a escolha certa. Porque olho para você e me pergunto, onde foi que eu errei? O que eu fiz de errado para que você se tornasse esse homem? E não tenho resposta. Não sei se o erro foi meu, se foi seu, ou se foi só a vida te transformando em algo que eu não esperava. Mas uma coisa eu sei, eu não vou aceitar ser tratado assim. Por você ou por qualquer outra pessoa. Abri a porta e saí, mas ainda ouvi Patrícia falando alguma coisa para Marcelo. Não consegui entender o que era, mas pela entonação, ela estava brigando com ele. Quando cheguei no carro, sentei no volante e desabei. Chorei como não chorava há anos. Chorei pela perda do filho que eu conhecia. Chorei pela neta que talvez eu não visse mais crescer. Chorei por mim mesmo, por aquela dor que parecia não ter fim. Fiquei ali por uns 20 minutos até me recuperar o suficiente para dirigir. Quando finalmente liguei o carro, vi uma mensagem no celular. Era de Patrícia. Desculpa por tudo. Marcelo tá errado e eu disse isso para ele. Não deixe de ver a Isabela. Eu não vou permitir que ele faça isso. Te ligo amanhã para conversarmos. Aquilo me deu um fio de esperança. Mas só um fio. Dirigi às 4 horas de volta para casa no piloto automático. Não lembro de quase nada da viagem. Só lembro de chegar em casa, sentar no sofá vazio daquela casa silenciosa e me perguntar como as coisas tinham chegado naquele ponto. Olhei pro retrato da minha esposa que fica em cima da lareira. Ela estava sorrindo naquela foto, com Marcelo bebê no colo. Parecia tão feliz, tão cheia de esperança pro futuro. Eu falhei, amor, eu disse pra foto, como se ela pudesse me ouvir. Falhei em criar nosso filho da forma certa. Ele se transformou em alguém que a gente não reconheceria. Alguém que coloca dinheiro acima de tudo. Alguém que chama nossos valores de medíocres. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei acordado pensando em tudo, desde o dia que Marcelo nasceu até aquele momento horrível no apartamento dele. Tentei entender onde tinha sido o ponto de virada. Quando exatamente ele começou a mudar. E percebi que tinha sido gradual. Tão gradual que eu não notei quando estava acontecendo. Começou com pequenas coisas. Ele comentando que meu carro era velho. Sugerindo que eu me mudasse para um bairro melhor. Fazendo piadas sobre meu trabalho de contador. No início, eu achava que era só ele sendo bem-sucedido e querendo compartilhar isso comigo. Mas não era. Era ele se envergonhando de onde veio. Nos dias seguintes, fiquei em casa sem fazer nada. Não fui pro trabalho voluntário no orfanato. Não liguei pros meus amigos. Só fiquei ali, naquela casa vazia, me afogando em pensamentos e lembranças. Até que no 5º dia, recebi uma ligação. Era de um número desconhecido. Alô? Vovô? Era a voz da Isabela, mas ela estava sussurrando. Minha princesa, como você conseguiu meu número? Peguei o celular da mamãe escondido, ela disse rapidamente. Vovô, o papai tá sendo muito chato. Ele brigou com a mamãe ontem porque ela disse que eu podia te visitar. Ele disse que não, que você é uma má influência. Mas eu sei que não é verdade. Meu coração apertou. Meu amor, você não pode brigar com seu pai por minha causa, eu disse, tentando manter a voz calma. Mas vovô, eu sinto sua falta. Quando você vai vir me ver? Eu não sei,
Princesa, seu pai não quer que eu vá aí. Então eu vou aí, ela disse com determinação. Vou pegar o ônibus e... Não, eu disse rápido. Você não pode fazer isso. É perigoso. E seus pais vão ficar preocupados. Mas eu quero te ver, vovô. Por favor. Eu também quero te ver, minha linda. Mais do que tudo no mundo. Mas a gente precisa respeitar a decisão do seu pai, mesmo que a gente não concorde com ela. Isso não é justo, ela disse, e eu ouvi ela começando a chorar. Eu sei, meu amor. Eu sei que não é. Mas às vezes a vida não é justa. Às vezes as pessoas que a gente ama tomam decisões que machucam a gente, e tudo que a gente pode fazer é tentar entender e aceitar. Eu nunca vou aceitar, ela disse teimosa. Nunca. Isabela, preciso que você me prometa uma coisa, eu disse, limpando minhas próprias lágrimas. Promete que você vai continuar sendo essa menina incrível que você é. Que você vai continuar sendo gentil com as pessoas, dividindo suas coisas, ajudando quem precisa. Promete que você não vai deixar ninguém, nem seu pai, mudar quem você é. Eu prometo, vovô. Mas só se você prometer que não vai desistir de mim. Eu nunca vou desistir de você, minha princesa. Nunca. Você vai estar sempre no meu coração, não importa o que aconteça. Te amo, vovô. Também te amo, meu anjo. Mais do que você imagina. Ela desligou, e eu fiquei ali segurando o telefone, sentindo meu coração se despedaçar de novo. Uma semana depois, Patrícia me ligou. Precisamos conversar, ela disse, e pela voz dava para perceber que ela estava cansada. Pessoalmente. Pode vir almoçar aqui amanhã? Marcelo vai estar viajando a trabalho. Aceitei sem nem pensar duas vezes. Quando cheguei no apartamento no dia seguinte, foi Patrícia quem abriu a porta. Ela parecia ter envelhecido 10 anos em uma semana. Tinha olheiras profundas e o rosto cansado. Entre, ela disse, se afastando para me deixar passar. Isabela estava na escola, então éramos só nós dois. Sentamos na sala, a mesma sala onde tudo tinha acontecido. Olha, eu preciso te pedir desculpas, Patrícia começou sem rodeios. Pelo que aconteceu, pela minha parte nisso tudo. Eu não devia ter deixado Marcelo falar aquelas coisas. Não devia ter concordado com o plano dele. Você concordou? Eu perguntei, surpreso. No momento, sim. Ou pelo menos não discordei. Mas depois, quando vi a Isabela chorando, quando ouvi as coisas que Marcelo disse para você, eu percebi que a gente estava cometendo um erro terrível. Ela levantou do sofá e começou a andar pela sala. Eu não cresci com dinheiro, ela continuou. Meus pais eram professores. A gente não tinha muito, mas tinha amor, tinha união familiar, tinha valores. E quando conheci Marcelo, ele era diferente. Ele era ambicioso, sim, mas também era gentil. Era dedicado à família. Falava de você com tanto orgulho, com tanta admiração. E o que mudou? Eu perguntei, embora já soubesse a resposta. O dinheiro mudou, ela disse simplesmente. Quanto mais ele ganhava, mais ele queria. Quanto mais ele tinha, mais ele achava que precisava. E junto com isso veio uma certa arrogância. Uma sensação de superioridade. De que ele era melhor que os outros porque tinha mais. Ela voltou a sentar, dessa vez mais perto de mim. Eu tentei argumentar com ele várias vezes. Disse que a gente estava perdendo o que realmente importava. Mas ele não escuta. Ele acha que está fazendo tudo certo, que está garantindo um futuro melhor para Isabela. Mas não percebe que no processo, ele está tirando dela as coisas que realmente vão fazer dela uma pessoa feliz. E o que você quer de mim? Eu perguntei. Por que me chamou aqui? Porque eu preciso da sua ajuda, ela disse, olhando direto nos meus olhos. Preciso que você continue sendo o avô maravilhoso que sempre foi para Isabela. Não importa o que Marcelo diga ou faça. Porque se a gente perder você, a gente perde a única influência positiva que ela tem na vida dela. Patrícia,
Eu não posso ir contra a vontade do pai dela. Eu sou a mãe dela, ela interrompeu com firmeza. E eu tô dizendo que você pode vir aqui. Pode buscar ela. Pode passar tempo com ela. Eu vou lidar com Marcelo. E se isso causar problemas no casamento de vocês? Então que cause, ela disse, e tinha determinação na voz. Porque se o meu casamento depende de eu concordar em afastar um avô amoroso da nossa filha, então não é um casamento que vale a pena salvar. Fiquei em silêncio, processando tudo aquilo. Tem mais uma coisa, Patrícia disse. Isabela me perguntou ontem à noite se podia ir morar com você. Disse que não quer ficar aqui se o pai dela vai ser mal com o avô dela. Senti meu coração apertar. O que você respondeu? Disse que ela não pode morar com você porque a gente ama ela e precisa dela aqui. Mas também disse que a gente ia encontrar um jeito de ela continuar te vendo. E é isso que eu tô fazendo agora. Encontrando um jeito. Naquele momento, senti um respeito enorme por aquela mulher. Ela estava arriscando seu casamento para fazer o que era certo. Estava enfrentando o marido para proteger a filha. Obrigado, foi tudo que consegui dizer. Não me agradeça ainda, ela disse com um sorriso triste. Marcelo não vai aceitar isso facilmente. Vai ter briga. Vai ter consequências. Mas é o certo a fazer. Passamos o resto da tarde conversando. Ela me contou sobre as mudanças que tinha notado em Marcelo nos últimos anos. Sobre como ele tinha se tornado obsessivo com trabalho, com dinheiro, com status. Sobre como tinha perdido contato com os velhos amigos porque não eram do mesmo nível que ele. Sobre como tinha começado a escolher as amizades da filha baseado na posição social dos pais. Era doloroso ouvir tudo aquilo. Porque cada coisa que ela dizia confirmava o que eu já sabia. Meu filho tinha mudado completamente. E não para melhor. Quando Isabela chegou da escola, ela me viu e correu para me abraçar com tanta força que quase me derrubou. Vovô! Você veio! Ela gritou, pulando de alegria. Claro que vim, princesa. Eu tinha saudades de você. Eu também. Me conta, você foi no orfanato essa semana? Como estão as crianças? E ali, sentado naquele sofá caro demais, naquele apartamento grande demais, eu contei para minha neta sobre as crianças que ela tanto se preocupava. Sobre o menino que finalmente tinha conseguido um par de sapatos novos. Sobre a menina que tinha aprendido a ler. Sobre o adolescente que tinha ganhado uma bolsa de estudos. Isabela ouvia tudo com atenção, com os olhos brilhando de alegria e orgulho. E eu percebi que não importava o que Marcelo fizesse ou dissesse, ele não ia conseguir apagar essa luz que tinha dentro dela. Essa bondade, essa empatia, essa vontade de fazer a diferença no mundo. Patrícia nos observava do outro lado da sala, com um sorriso no rosto. Um sorriso triste, mas genuíno. Fiquei até o final da tarde. Ajudei Isabela com a lição de casa, brinquei com ela, assisti seus desenhos preferidos. Foi um dia perfeito. Mas no fundo da minha mente, eu sabia que aquilo não ia durar. Que quando Marcelo voltasse da viagem e descobrisse que eu tinha estado ali, ia ter problema. E eu estava certo. 2 dias depois, Patrícia me ligou chorando. Ele quer se divorciar, ela disse entre soluços. Disse que eu traí a confiança dele. Que eu virei as costas para ele. Que eu escolhi você ao invés dele. Patrícia, eu sinto muito. Não, ela me cortou. Não sinta. Porque eu não me arrependo. Fiz o que era certo. E se isso significa o fim do meu casamento, então que seja. Pelo menos vou dormir bem sabendo que fiz o certo pela minha filha. Mas não acabou em divórcio. Pelo menos não imediatamente. O que aconteceu foi pior. Marcelo deu um ultimato para Patrícia. Ou ela concordava em me afastar completamente da vida deles, ou ele ia entrar na justiça pedindo a guarda exclusiva da Isabela. E ele tinha dinheiro suficiente para contratar os melhores advogados. Para fazer a vida dela um inferno legal. Patrícia ficou encurralada. Ela não podia arriscar perder a filha. Então concordou. Com uma condição.
que pelo menos uma vez por mês Isabela pudesse me ligar e conversar comigo. Marcelo concordou com isso. Provavelmente porque achou que uma ligação por mês não ia fazer muita diferença. Mas ele estava errado. Aquelas ligações mensais se tornaram a coisa mais preciosa da minha vida. Isabela me ligava religiosamente, sempre no mesmo dia do mês, e a gente conversava por horas. Ela me contava sobre a escola, sobre os amigos, sobre as coisas que estava aprendendo. E eu sempre terminava a conversa lembrando ela de continuar sendo gentil, de continuar sendo boa, de continuar fazendo a diferença no mundo. E sabe o que aconteceu? Ela não só manteve esses valores, como os espalhou. Começou um projeto na escola dela para arrecadar dinheiro pro orfanato. Convenceu os pais dos amigos a doarem roupas e brinquedos. Organizou uma campanha de alimentos. Marcelo ficou furioso quando descobriu. Tentou fazer ela parar. Mas a escola apoiava o projeto. Os outros pais apoiavam. Isabela se recusou terminantemente a desistir. O vovô me ensinou que a gente tem que ajudar os outros, ela disse pro pai na frente de todo mundo em uma reunião da escola. E eu vou fazer isso, você querendo ou não. Patrícia me contou isso tudo por mensagem, e eu ri e chorei ao mesmo tempo. Minha netinha tinha apenas 8 anos, mas já tinha mais coragem e convicção do que muitos adultos. Hoje, passado um ano de tudo o que aconteceu, a situação continua mais ou menos a mesma. Marcelo e eu não nos falamos. Patrícia serve de ponte entre mim e Isabela. As ligações mensais continuam. E eu aprendi algo importante com tudo isso. Você não pode controlar as escolhas que as pessoas fazem. Nem mesmo as pessoas que você ama. Nem mesmo as pessoas que você criou. Marcelo escolheu o caminho dele. Um caminho de dinheiro, status e superficialidade. E eu não posso mudar isso. Não posso forçá-lo a ver o que ele está perdendo. Não posso fazê-lo entender que existem coisas mais importantes na vida. Mas posso continuar sendo quem eu sou. Posso continuar vivendo de acordo com meus valores. E posso continuar sendo um exemplo para minha neta, mesmo que de longe. Porque no final, é isso que importa. Não é o quanto você tem. Não é onde você mora ou que carro você dirige. É o legado que você deixa. É o impacto que você tem nas pessoas ao seu redor. É a diferença que você faz no mundo. E eu posso ter vivido uma vida simples. Posso não ter ficado rico. Posso não ter todas as coisas materiais que meu filho tem. Mas tenho algo que ele nunca vai ter: a paz de espírito de saber que fiz o certo. Que criei meu filho da melhor forma que pude. Que amei incondicionalmente. Que ensinei valores verdadeiros. E se isso é mediocridade, então eu aceito ser medíocre. Porque prefiro ser um homem medíocre com o coração cheio de amor do que um homem rico com o coração vazio. Minha netinha Isabela cresceu mais um ano desde então. Tá para fazer 9 anos agora. E ontem, ela me ligou fora do dia combinado. Tava agitada, falando rápido. Vovô, você não vai acreditar. O que foi, princesa? Lembra do orfanato que você me levou? Eles estão precisando de reformas urgentes. O teto tá com infiltração e pode cair. E sabe o que eu fiz? O que você fez, meu amor? Eu fiz uma apresentação na minha escola. Com slides e tudo. Mostrei fotos das crianças, do prédio, de tudo. E convenci a diretora a fazer uma campanha de arrecadação em todas as turmas. A gente já conseguiu muito dinheiro, vovô. Muito mesmo. Eu não consegui segurar as lágrimas. Isso é maravilhoso, princesa. Eu tô tão orgulhoso de você. E tem mais. O pai do meu amigo é engenheiro, e ele disse que vai fazer um orçamento de graça para a reforma. E a mãe da minha amiga trabalha numa empresa grande, e ela vai tentar conseguir uma doação deles também. Isabela, você é incrível. Você sabe disso. Eu aprendi com você, vovô. Você me ensinou que a gente tem que fazer alguma coisa quando vê alguém precisando de ajuda. Não pode só ficar olhando. E o que seu pai achou disso tudo?
Ela ficou quieta por um momento. Ele não gostou muito no começo. Disse que eu estava me envolvendo demais, que isso não era responsabilidade minha. Mas sabe o que aconteceu? A diretora da escola ligou para ele e para a mamãe e elogiou o projeto. Disse que eu estava mostrando liderança e responsabilidade social. Disse que era raro ver uma criança tão comprometida com causas sociais. E o que ele disse? Ele ficou quieto. Não falou nada contra depois disso. Acho que até ficou com um pouquinho de orgulho, sabe? Mas não admite. Sorri do outro lado da linha. Seu pai te ama, Isabela. Mesmo que às vezes ele não demonstre da forma certa. Ele só tem uma visão de mundo diferente da nossa. Eu sei, vovô. Mas eu prefiro a nossa visão. A sua visão. Porque ela faz as pessoas felizes. Faz o mundo melhor. Você faz o mundo melhor, minha princesa. Só por existir e ser quem você é. Conversamos por mais 1 hora. Ela me contou todos os detalhes do projeto, de como tinha convencido cada pessoa a ajudar, de como tinha planejado tudo. Aquela menina de 8 anos tinha mais organização e determinação que muito adulto. Quando desligamos, fiquei pensando. Talvez eu não tenha falhado completamente com Marcelo. Porque de alguma forma, alguma coisa do que eu ensinei para ele passou para Isabela. Talvez não diretamente dele, mas geneticamente, espiritualmente, sei lá. Ela tinha algo dele. A inteligência, a capacidade de liderança, a determinação. A diferença é que ela usava isso para fazer o bem, para ajudar os outros, não para acumular coisas para si mesma. E isso me deu esperança. Esperança de que talvez, um dia, Marcelo veja em Isabela o que eu vejo. E perceba que os valores que ele tanto despreza são os mesmos valores que fizeram da filha dele uma pessoa extraordinária. Porque ela é extraordinária. Não por ser rica ou ter uma vida confortável, mas por ter um coração enorme. Por se importar. Por querer fazer a diferença. E isso, para mim, vale mais que qualquer conta bancária, qualquer apartamento de luxo, qualquer carro importado. Porque no final das contas, quando a gente chega ao fim da vida, não são as coisas materiais que importam. São as pessoas que amamos. São as vidas que tocamos. São as diferenças que fizemos. E eu posso ter perdido meu filho pro mundo da ambição e da ganância. Mas ganhei uma neta que vai carregar meus valores pro futuro. Que vai espalhar bondade por onde passar. Que vai fazer o mundo um pouquinho melhor. E isso, meus amigos, não tem preço. Mas a vida, como sempre, tinha mais surpresas guardadas para mim. 3 meses depois daquela ligação sobre o projeto do orfanato, eu estava em casa numa tarde de sábado quando a campainha tocou. Não estava esperando ninguém, então fiquei surpreso. Mais surpreso ainda quando abri a porta e vi Marcelo parado ali. Ele estava diferente. Mais magro, com olheiras profundas, o terno amarrotado. Não parecia o executivo bem-sucedido e confiante que tinha me expulsado de casa 1 ano atrás. Parecia cansado. Derrotado. Posso entrar? Ele perguntou, sem me olhar nos olhos. Eu me afastei sem dizer nada, deixando ele passar. Ele entrou devagar, olhando ao redor da casa como se tivesse entrado em um museu. Como se tivesse vendo tudo aquilo pela primeira vez. Você quer um café? Eu ofereci, só porque não sabia o que mais dizer. Por favor, ele respondeu, sentando no sofá. Fui para a cozinha fazer o café, e minhas mãos tremiam enquanto eu mexia a bebida. Não sabia o que esperar. Será que ele tinha vindo para brigar de novo? Para reforçar que eu devia ficar longe da família dele? Para me dar mais um sermão sobre como eu era medíocre? Quando voltei com 2 xícaras, ele estava olhando para a foto da mãe dele que fica em cima da lareira. Eu sinto falta dela, ele disse de repente. Todo dia. Toda hora. Sentei na poltrona em frente a ele, sem saber o que responder. Você nunca falava muito sobre ela, ele continuou. Depois que ela morreu, você meio que guardou tudo. As fotos, as lembranças, as histórias.
Era como se você tivesse trancado ela num baú e jogado a chave fora. Eu falava assim, eu disse defensivamente. Sempre que você perguntava. Mas eu não perguntava, ele me interrompeu, finalmente me olhando nos olhos. Porque percebi desde cedo que te machucava falar sobre ela. Então parei de perguntar. E você nunca ofereceu as histórias espontaneamente. Fiquei em silêncio porque ele estava certo. Eu tinha trancado as lembranças da minha esposa dentro de mim porque doía demais falar sobre ela. Porque cada vez que eu lembrava do sorriso dela, da risada dela, da forma como ela me amava, eu sentia a dor da perda de novo. Então eu simplesmente parei de lembrar. Isabela me perguntou sobre ela semana passada. Marcelo continuou. Perguntou como era a avó que ela nunca conheceu. E eu não soube o que responder. Porque eu mal me lembro dela, pai. Eu tinha 6 anos quando ela morreu. As memórias são vagas, fragmentadas. Ele tomou um gole do café, e eu percebi que a mão dele também estava tremendo. Mas você sabe quem conta histórias sobre a avó para Isabela? Você. Naquelas ligações mensais que vocês têm. Ela me conta depois. Conta que você disse que a avó dela fazia o melhor bolo de chocolate do mundo. Que ela cantava músicas de ninar horríveis, mas com tanto amor que não importava. Que ela ria tão alto que os vizinhos reclamavam. Que ela te amava com uma intensidade que você nunca viu em ninguém mais. Eu senti as lágrimas começando a se formar. E sabe o que eu senti quando Isabela me contou tudo isso? Ele perguntou, e agora ele também estava com os olhos vermelhos. Inveja. Inveja da minha própria filha. Porque ela tem mais lembranças da mãe que eu perdi do que eu mesmo. Porque você compartilha com ela coisas que nunca compartilhou comigo. Marcelo. Deixa eu terminar, pai. Por favor. Ele respirou fundo. Eu vim aqui porque preciso te contar uma coisa. E preciso que você me ouça até o fim sem me interromper. Eu assenti, segurando a xícara com tanta força que achei que ia quebrá-la. Semana passada, Isabela apresentou aquele projeto do orfanato na escola. Eu fui obrigado a ir porque a Patrícia insistiu. E você precisava ver, pai. Ver minha filha de 8 anos na frente de uma sala cheia de adultos, falando com uma paixão e uma convicção que eu nunca vi em ninguém. Ela não estava pedindo dinheiro para ela. Ela estava lutando por crianças que ela nem conhecia direito. Por crianças que nunca fizeram nada por ela. Ele fez uma pausa, limpando os olhos com as costas da mão. E teve um momento na apresentação em que ela mostrou uma foto. Uma foto de um menino segurando um par de sapatos novos, sorrindo da orelha a orelha. E ela explicou que aquele menino tinha andado descalço a vida inteira. Que aqueles sapatos eram os primeiros que ele tinha. E que quem tinha comprado para ele tinha sido o avô dela. Eu lembrei daquele dia. Lembrei do sorriso do Miguel quando ele colocou aqueles sapatos nos pés. Lembrei de como ele não parava de olhar para baixo, admirando, como se não acreditasse que aquilo era real. E sabe o que aconteceu comigo naquele momento? Marcelo continuou. Eu olhei ao redor da sala. Vi os outros pais, todos vestidos com roupas caras, usando relógios que custam mais que um carro. Vi a arrogância nos rostos deles, a forma como olhavam para a apresentação da minha filha como se fosse uma coisa bonitinha mas inútil. E percebi que eu tinha me tornado um deles. Ele se levantou do sofá e começou a andar pela sala. Depois da apresentação, um dos pais veio falar comigo. Um empresário rico, dono de uma cadeia de restaurantes. E você sabe o que ele disse? Disse que era fofo a Isabela se preocupar com aquelas pessoas, mas que ela ia superar essa fase. Que quando ficasse mais velha, ia entender que cada um tem que cuidar de si mesmo. Que caridade é coisa pra gente que tem tempo demais e culpa demais. Marcelo parou na frente da janela, de costas para mim. E eu quase concordei com ele. Pai, quase. Mas aí eu vi a Isabela olhando para mim, esperando que eu defendesse ela. Esperando que eu apoiasse o que ela estava fazendo. E eu percebi que se eu concordasse com aquele homem, se eu validasse aquela visão de mundo egoísta e vazia, eu ia perder minha filha.
Não fisicamente, mas moralmente. Ela ia crescer me desprezando da mesma forma que ela me despreza agora. Isabela não te despreza, eu disse baixinho. Despreza sim, ele disse, virando para mim. Ela não diz, mas eu vejo nos olhos dela. Vejo na forma como ela me evita. Na forma como ela suspira quando eu chego em casa. Na forma como ela prefere conversar com a mãe sobre tudo, nunca comigo. Porque ela sabe, pai. Ela sabe que eu não aprovo quem ela é. Que eu queria que ela fosse diferente. Que eu tentei mudar ela. Ele voltou pro sofá, enterrando o rosto nas mãos. E o pior de tudo é que ela tá certa. Eu tentei mesmo. Tentei fazer dela uma miniatura de mim. Tentei incutir nela essa obsessão com sucesso, com dinheiro, com status. Mas não funcionou. Porque você já tinha plantado outras sementes nela. Sementes melhores. Marcelo, você é um bom pai, eu disse, me levantando e sentando ao lado dele no sofá. Você ama sua filha. Isso eu sei. Amar não é suficiente, ele disse, olhando para mim com olhos cheios de dor. Porque se fosse, você não teria me amado tanto e ainda assim eu teria me tornado essa pessoa horrível. Você não é horrível. Sou sim, ele disse, levantando a voz pela primeira vez. Eu sou exatamente o tipo de pessoa que eu costumava desprezar quando era mais novo. Lembra daquele cara da escola, o Ricardo, filho do dono da concessionária? O garoto rico e metido que zoava todo mundo que não tinha dinheiro. Eu odiava ele. E agora eu sou ele. Eu me tornei tudo que eu jurei nunca ser. Ele respirou fundo, tentando se controlar. Na semana passada, depois da apresentação, Isabela veio falar comigo no carro. E sabe o que ela disse? Disse, papai, você tá orgulhoso de mim? E eu não soube o que responder. Porque parte de mim estava orgulhoso. Sim, estava orgulhoso de ver minha filha ser tão corajosa, tão comprometida. Mas outra parte de mim, a parte que eu deixei crescer e dominar, estava irritada. Irritada porque ela estava desperdiçando tempo com coisas que não iam levar a nada. Irritada porque ela não estava focada no que realmente importa, ponto. E o que você respondeu para ela? Eu perguntei. Eu menti. Disse que estava orgulhoso. Mas ela percebeu. Crianças sempre percebem quando a gente está mentindo. E você sabe o que ela fez? Ela virou para a janela e não falou comigo o resto do caminho para casa. E quando chegamos, ela saiu do carro, entrou no apartamento e foi direto pro quarto dela. Bateu a porta. Ele limpou mais lágrimas. E eu fiquei ali, sentado no carro, percebendo que tinha acabado de magoar a pessoa que eu mais amo no mundo. Não com palavras cruéis ou ações violentas, mas com indiferença, com falta de apoio genuíno, com falsidade. Marcelo, não é tarde demais, eu disse, colocando a mão no ombro dele. Você pode mudar. Pode se reconectar com ela. Pode, ele perguntou, me olhando com uma esperança desesperada. Porque eu não sei como, pai. Eu não sei como desfazer tudo o que eu fiz. Não sei como recuperar a confiança dela. Não sei como voltar a ser o pai que ela precisa. Naquele momento, eu vi meu filho de verdade. Não o executivo bem-sucedido e arrogante. Não o homem que tinha me chamado de medíocre. Mas o menino assustado que ele sempre foi por dentro. O menino que perdeu a mãe cedo demais. O menino que teve que crescer rápido demais. O menino que confundiu sucesso financeiro com valor pessoal porque ninguém, nem eu, ensinou ele adequadamente a diferença. Você começa pedindo desculpas, eu disse gentilmente. Pra Isabela. Pra Patrícia. E pra mim. Eu peço, ele disse imediatamente. Eu peço desculpas por tudo, pai. Por tudo que eu disse, por tudo que eu fiz. Eu estava errado. Completamente errado. E eu não sei se você pode me perdoar, mas eu preciso que você saiba que eu me arrependo. Profundamente. Eu te perdoo, eu disse, e para minha surpresa, eu realmente perdoava. Sempre perdoei. Você é meu filho,
Marcelo. Eu não consigo te odiar, mesmo quando você me magoa. Ele desabou. Literalmente desabou nos meus braços, chorando como não chorava desde que era criança. E eu segurei ele, passando a mão no cabelo dele da mesma forma que fazia quando ele tinha pesadelos depois que a mãe morreu. Eu sinto tanto a falta dela, ele sussurrou entre soluços. E sinto falta de você. Sinto falta de quem eu era antes. Sinto falta de ser uma pessoa boa. Você ainda é uma pessoa boa, eu disse. Só tava perdido. Mas pessoas perdidas podem achar o caminho de volta. Ficamos ali por um tempo. Não sei quanto tempo exatamente. Pode ter sido 5 minutos ou 1 hora. Mas eventualmente, Marcelo se recompôs. Ele se afastou, limpando o rosto com o lenço que eu ofereci. O que eu faço agora? Ele perguntou, parecendo genuinamente perdido. Agora você vai para casa, eu disse. Vai conversar com sua filha. Vai pedir desculpas para ela também. Vai dizer que você errou, que você percebeu isso e que você quer fazer melhor. E então você vai perguntar se ela aceita te ensinar. Porque ela tem muito a te ensinar, Marcelo. Sobre bondade, sobre empatia, sobre o que realmente importa na vida. E se ela não me perdoar? Ela vai perdoar, eu disse com certeza. Porque ela te ama. E porque ela aprendeu com a gente que todo mundo merece uma segunda chance. Ele assentiu, levantando do sofá. Na porta, ele se virou mais uma vez. Pai, você pode voltar a fazer parte da nossa vida? De verdade? Não só as ligações mensais, mas visitas, almoços, tudo. Eu adoraria, eu disse, sentindo meu coração aquecendo. Mas você precisa ter certeza que é isso que você quer. Porque se for só culpa, se for só um impulso momentâneo. Não é, ele me interrompeu. É real. Eu preciso de você na minha vida, pai. Isabela precisa. Até a Patrícia precisa. Porque sem você, a gente tá perdendo o norte. A gente tá virando pessoas que não queremos ser. Naquele dia, depois que Marcelo foi embora, eu sentei na mesma poltrona onde tudo tinha começado 1 ano atrás. E percebi que talvez, só talvez, eu não tinha falhado completamente. Porque meu filho tinha se perdido, sim. Mas ele tinha achado o caminho de volta. E isso, meus amigos, isso era tudo que eu precisava.